Hoje nós celebramos com toda a igreja a solenidade da Epifania de Cristo, do Senhor. A palavra Epifania já define aquilo que nós queremos celebrar no mistério da Sagrada Liturgia. Epifania vem do grego manifestação. Esta festa é muito mais antiga, inclusive, do que a comemoração do próprio Natal do Senhor. No Oriente, hoje, a festa é muito maior do que foi no dia 25. Isso tem um sentido. É porque, na noite do dia 25, nós rezamos que o menino nascido na manjedoura de Belém era Deus, invisível aos nossos olhos em sua divindade. Obviamente, os pastores, quando chegaram à manjedoura, viram nos braços daquela mãe uma criança. Nós, nos sinais, nos presépios, nas representações, também temos a imagem de uma criança. Mas na festa da Epifania, há algo milagroso, há um sinal. É que, diferente de todo o círculo estelar que vai do norte ao sul, uma estrela saiu do ocidente para o oriente e guiou 3 homens, talvez 3, não sabemos o número ao certo. Sabemos que eles eram astrólogos, magos, que viviam procurando o sentido da história na constelação. Guiados por uma estrela que repousou em Belém, eles, que eram pagãos, reconheceram a divindade invisível aos nossos olhos. Aqui está o sentido da celebração de hoje, de Deus manifesto na história. Os magos que vieram adorar o Senhor enxergaram naquele menino o que os olhos não eram capazes de ver. Reconheceram na manjedoura de Belém Deus eterno, onipotente, Senhor do tempo e da história, encarnado para a nossa salvação. O movimento dos magos do Oriente, na verdade, é um movimento de toda a humanidade. Eles ali representavam os povos pagãos, aqueles que não conheciam o único e verdadeiro Deus, junto com os pastores, que eram judeus, junto com a Virgem Maria e com São José, todos eles se prostraram diante do menino. Aquele incenso que eles ofereceram ao Senhor é, na verdade, o reconhecimento da divindade de Cristo, invisível aos olhos humanos, naquela manjedoura de Belém. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, a festa da Epifania aponta um percurso espiritual. A humanidade que vai ao encontro de Cristo, reconhecendo nele o Senhor do tempo, para adorá-lo. Bem, o trecho do Evangelho de São Mateus que nós acabamos de ouvir é muito rico em significados, em sinais. Eu este ano não queria que nós nos aprofundássemos nem na leitura exegética, nem nos sinais históricos. Ano que vem vocês me cobram isso. Eu queria que nós parássemos para pensar em 2 pontos fundamentais da leitura espiritual deste texto, já trazido pelos padres da Igreja, já trazida pelos padres da Igreja no início de nosso percurso de fé. O primeiro deles é o sentido da estrela. Como eu disse há pouco, não é comum que uma estrela saia do Ocidente para o Oriente. O círculo estelar é de norte a sul e vice-versa, obviamente. Mas uma estrela, diferente de todas as outras, move e comove aqueles magos até o encontro com o Senhor. Aquele sinal
é um sinal milagroso, não há como explicar, mas que aponta para um outro sinal, sensível, profundo e perene no tempo. O sinal da igreja. Aquela estrela, enxergam os padres apostólicos, é na verdade imagem da igreja do Senhor, que tem uma função no mundo. Para que, nós poderíamos perguntar ao catecismo, para que serve a igreja? Para a salvação dos homens. A igreja tem como função e princípio levar a humanidade a Cristo, o seu Salvador. Aquela estrela é, portanto, o símbolo, o sinal, imagem da igreja, do corpo de Cristo, que somos todos nós. Todos nós, independente da vocação particular, da condição em que esteja, do lugar ou com quem conviva, tem esta missão fundamental de levar todos a Cristo Salvador. No nosso trabalho, por exemplo, certamente há pessoas que acreditam em Jesus, mas há tantas outras que não o conhecem. Há pessoas que estão perdidas, que procuram talvez até nas estrelas, nos horóscopos, o sentido para a vida. E lá estamos nós, que deveríamos fazer a função da estrela que guiou os magos até o Senhor. Lá estamos nós, que temos a missão fundamental de fazer com que eles, que ainda não conhecem o Cristo, reconheçam o Messias, Deus, Salvador, que veio até nós para nos libertar do pecado e do mal. Quantas pessoas ao nosso redor não conhecem Jesus Cristo? Talvez na nossa família, talvez pessoas que convivem conosco no condomínio, ou que encontram conosco numa clínica ou num supermercado. Quantas ainda não conhecem o Evangelho? Quantas ainda não conhecem Cristo, que é capaz de dar sentido às suas vidas? Os magos se puseram no rastro da estrela. A estrela deu sentido, deu oriente, deu baliza ao caminho dos magos, para que eles chegassem ao Senhor. Nós, os cristãos católicos, somos no mundo como aquela estrela na noite da Epifania. Precisamos levar o mundo a Cristo, precisamos fazer com que o mundo conheça o Senhor, seu Salvador. Precisamos fazer com que este mundo desorientado encontre um norte, encontre uma estrada, um percurso. E este norte é Cristo Jesus. Há outro sinal, contudo, meus irmãos e minhas irmãs, que eu queria que nós nos detivéssemos por alguns instantes. É que os magos saíram de lá, de sua terra, e vieram guiados pela estrela, até que chegaram em Jerusalém. Quando os magos chegaram na presença de Herodes, a estrela se apagou do céu e eles não conseguiam mais identificar onde deveria estar o menino. Ficam perdidos, perguntam a Herodes, Herodes sai perguntando a todo mundo e ninguém sabe responder. Quando os magos saem da presença de Herodes, a estrela novamente se acende nos céus e os guia até a manjedoura. Eles chegam, adoram o Senhor, oferecem seus presentes, ouro, incenso, mirra, sinal da realeza, da divindade e também da Páscoa, da cruz do Senhor. Mas são avisados imediatamente em sonho para não voltarem pelo caminho de Herodes. É que Herodes é símbolo do pecado. É que Herodes é ícone do mal. Ele quer matar o Senhor, ele quer disputar com Cristo. E onde habita o pecado, não habita a luz de Deus. Onde habita o pecado, Deus não faz morada. Se apaga a luz do Senhor, onde nós deixamos o pecado entrar.
os magos são avisados que ao encontro com Cristo deveriam mudar de rumo. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o que os magos do Oriente só puderam fazer uma vez na vida, nós fazemos aqui, pelo menos uma vez por semana, a cada domingo. Nós aqui estamos para adorar o Senhor. Reconhecemos aqui a divindade que é invisível aos nossos olhos, mas que é presente na Eucaristia. Colocamos diante dele nossas vidas, nossos dons. Mas afinal, ao encontro com Jesus, nós retornamos por um caminho distante do pecado? Depois que nos encontramos com o Messias, com o nosso Salvador, nós nos distanciamos do pecado e do mal? Às vezes em nossa vida falta uma luz. Às vezes diante de um problema, de uma dificuldade, de uma interrogação, um questionamento, a gente diz, eu queria tanto que Deus iluminasse os meus caminhos. Onde habita o pecado, a luz de Deus não pode habitar. Por isso é preciso que, em primeiro lugar, uma boa revisão de vida oriente os nossos passos. Me falta a luz, porque falta Deus? Afinal, Ele não é o Emanuel, celebramos no Natal, Ele é Deus conosco, Ele não nos abandona nunca. Talvez nos falte a luz, porque colocamos o pecado no lugar do Senhor. Ao encontro com Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos mudar o rumo de nossas vidas. Ao encontro com Cristo, precisamos dar sentido à nossa trajetória, à nossa história. Os magos não voltaram mais pelo caminho de Herodes, porque aquele era o caminho do pecado. Aquele era o caminho da insubordinação. Era o caminho de quem queria competir com Cristo. Nós, ao encontro com o Senhor, precisamos retornar pelo caminho da santidade, pelo caminho das virtudes. Precisamos retornar pelo caminho do bem. A palavra conversão diz exatamente isso, é mudança de rumo. Se de fato cremos no Senhor que aqui adoramos, precisamos lutar para mudar o rumo de nossas vidas, nos distanciando do pecado e do mal. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, grande graça o Senhor nos deu através de sua Santa Igreja. O que os pastores e os magos puderam ver uma vez, nós podemos contemplar ao longo de toda a nossa existência. Aproveitemos o dom, a graça e o ministério que o Senhor deixou para nós. E a cada encontro com Cristo, lutemos para ser melhores. Lutemos para progredir, para abandonar o pecado, para abandonar o mal. Vimos a estrela do Senhor e aqui viemos adorá-lo. Ao sair daqui, retornemos pelo caminho da santidade, distante do pecado, distante do mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.